sou a Aline Vitória e eu vou me audiodescrever para a comunidade cega. Eu sou mulher, negra, cabelos escuros, na altura do ombro, tenho mais ou menos 1,68 m, estou vestindo um blazer rosa com uma camisa rosa por dentro, um cordão dourado com uma pérola. E hoje nós estamos no podcast Deixa Elas Falarem, com um tema muito importante para a nossa sociedade. Nós vamos falar sobre os desafios e a potencialidade da garantia dos direitos humanos, inclusão e equidade da comunidade surda. Um tema muito importante. E nós não estamos sozinhas, né, Gláucia? Nós estamos com um grupo muito legal, muito importante. E agora, Gláucia, vamos apresentá-los? Vamos embora. Estamos muito felizes de estar aqui com esse grupo maravilhoso, e eu também vou me autodescrever para a comunidade cega. E eu sou mulher branca, cabelos loiros abaixo do ombro, estou usando um blazer xadrez preto e branco e uma blusa preta por dentro do blazer. Estou muito feliz de estar aqui com a Débora, a Samara e o João, que são militantes da comunidade surda. A Débora é professora, é mãe atípica, a Débora também é TEA, ela é militante da comunidade surda e autista. E a Samara, que é CODA, e ela depois vai explicar para vocês o que é CODA. A Samara está aqui com a gente, ela é tradutora e intérprete de Libras e ela é trilíngue. Ela também é TEA, militante da comunidade surda. O João, que é um militante da comunidade surda, um amigo, e o João é surdo. Samara e Débora são ouvintes. E nós estamos aqui com esse grupo maravilhoso, representando essa comunidade tão querida que nós queremos aqui fazer esse podcast de inclusão, de humanidade, de parceria com eles, chamando a atenção de todos nós e também dessa comunidade surda que às vezes fica tão injustiçada. E hoje vocês vão saber por quê. E eu quero agora falar aqui com a Débora e dizer aí, Débora, que é um prazer ter vocês aqui e te dar aí a sua oportunidade aí de falar e de se apresentar melhor, de explicar, né? Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Gláucia, Aline, Samara, João, muito obrigada. Agradeço essa oportunidade em nome da comunidade surda, neurodivergente e atípica também. Eu gostaria de me autodescrever. Eu sou uma mulher de 1,60 m, tenho cabelos pretos na altura do ombro, estou com um vestido azul marinho, um blazer azul também marinho, e estou muito feliz, honrada de estar aqui. Eu sou mãe atípica, trabalho com a comunidade surda há mais de 25 anos, atendendo. Sou tradutora também do Tribunal de Justiça juramentada. Atuo há mais de 16 anos no Tribunal de Justiça e no TRF Segunda Região, também atuando na tradução, quando o juiz me oficia para que eu possa ir traduzir, ou a pessoa estando já presa, né, vai para uma audiência, então eu sou solicitada para fazer a tradução em Libras e também para o português. Eu sou servidora no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia aqui do Rio de Janeiro e muitos anos como coordenadora do Núcleo de Inclusão e Acessibilidade. Eu consegui, juntamente com a comunidade surda, desenvolver estratégias para que as comunidades possam ter o lugar de fala. E uma dessas estratégias é buscar pessoas comprometidas, que tenham empatia, que queiram assegurar o direito da dignidade humana. E nesse sentido eu agradeço a Gláucia por este convite, agradeço a Aline, e é uma honra muito grande estar aqui.
Muito obrigada. A honra é nossa, Débora, e que vocês fiquem muito à vontade aqui, como eu disse, é um bate-papo e a nossa intenção aqui é trazer essa necessidade para todos, né, que é o certo, né, que é o que precisa ser feito. Trazer uma informação, né, porque muitas das vezes a sociedade, ela acaba ficando meio a par do que aquilo que é o dia a dia, né, então, assim, se a gente procurar aqui, todos que estão aqui, e perguntar, você tem alguém no seu convívio que é da comunidade surda, alguém que tem uma deficiência, porque existe o surdo congênito, né, o que nasce com a surdez, tem alguém que adquiriu devido a alguma infecção, um acidente, mas talvez a maioria vai dizer não, talvez a maioria vai dizer eu não convivo, e aí por não conviver, por não estar no dia a dia, acaba que a sociedade ela não se propõe a entender, a aprender, a se comunicar, porque aquilo não impacta diretamente o dia a dia da grande maioria dos ouvintes, né? E aí eu queria te perguntar isso, em relação à sociedade hoje, como que é essa relação da sociedade ouvinte e da sociedade, da comunidade surda? Aline, essa pergunta ela é muito importante, ela é muito fundamental para evidencializar o que acontece com as comunidades surdas, né? Aqui no Rio de Janeiro, principalmente. Nesse sentido da sociedade estar distante, afastada, por quê? Porque as pessoas surdas, elas acabam ficando invisíveis socialmente. Nós temos uma invisibilidade muito grande. E a partir do momento que não há a efetivação desses sujeitos na sociedade, no seu lugar de fala, né? Porque existe uma frase, nada sobre nós sem nós. Então, atualmente, fala-se muito de inclusão, de acessibilidade. Porém, nós estamos nos distanciando cada vez mais dessa inclusão efetiva. Parece que virou uma retórica muito grande. Por que isso acontece? Em relação à comunidade surda, nós gostaríamos que os surdos estivessem presentes no processo de formação dos ouvintes. E que eles também pudessem receber, de fato, uma educação boa, para que eles pudessem trazer o que eles têm de melhor, que é a língua de sinais, que já foi reconhecida desde 2002. Tem a lei, que é 10.436, de 2002. E depois essa lei foi promulgada, né, com um decreto, que é o 5626, de 2005, e ali vai falar que em todas as graduações, as grades, faculdades, universidades, tem que ter a disciplina em Libras. E nós percebemos que a maior parte dessas disciplinas, elas são optativas. Então, parece que acaba distanciando muito esses sujeitos, né, que são como se fossem estrangeiros dentro do nosso país, da sociedade de maneira geral, ouvinte. E são dois mundos diferentes, o mundo ouvinte, com a cultura ouvinte, e o mundo da comunidade surda, que é uma cultura completamente visual. Então, o que causa essa distância é que eles não estão inseridos no lugar de fala, e também esse distanciamento é devido a essa estruturação, que não coloca eles ali como proponentes. Isso seria muito importante para dar mais visibilidade. Colocá-los como protagonistas, verdadeiramente, né? Protagonistas. Porque isso não acontece, na verdade, né? Igual aqui, por exemplo, a gente até pensou de fazer o podcast com vocês, e aí você falou, não, vamos levá-lo, né? Para ele protagonizar também aqui no podcast, estar aqui participando. Daqui a pouco ele vai falar um pouco também, né? Através de vocês aí, nos ajudando a entendê-lo, né? Sim. E eu li aqui alguns tópicos que você me enviou, né? E, assim,
você falou um pouco, e eu acho muito importante a gente enfatizar, porque às vezes a gente não tem noção dos desafios que eles enfrentam, né? E eu vi aqui que você colocou coisas que para nós é tão normal, tão natural, e que para eles não são, como a formação e qualificação. Isso é uma questão de sobrevivência. Por exemplo, igual o João, ele é um provedor. Ele também precisa ajudar na casa dele financeiramente, né? E quantos homens, outros, né, precisam de trabalhar, precisam de se alfabetizar e encontram tantas dificuldades, né, Débora? É verdade. Com dignidade, Gláucia. Com dignidade. Essa questão que você trouxe, ela traz à tona por que eles, às vezes, como ele falou, né, que agradece, que está no emprego, mas tantos dons, tantos talentos artísticos, inclusive, acabam indo para o fundo de uma fábrica. Inclusive, o João mostrou-se aqui com um dom artístico enorme. Um talento que está escondido aí. É. Perfeito. E sobre essas dificuldades, eu gostaria de falar um relato sobre a tradução juramentada, né? O que ocorreu foi que uma pessoa conhecida surda, que também do município de Duque de Caxias, na volta do trabalho, trabalhava como pedreiro. Ele teve uma crise, um ataque tipo epilepsia, mas a dele não é tão forte, é branda, porque ele havia esquecido de tomar a medicação. E ele foi espancado dentro do ônibus, fecharam-se as portas, foram direto para a delegacia e tinha uma moça do lado, né? Ele estava sofrendo ali o ataque epilético, ele foi ficando com o corpo duro e caiu assim do lado da moça, sentado. A moça não entendeu, começou a gritar e aí eles foram direto para a delegacia. E lá ele foi preso em auto ato em flagrante. E ele não teve a oportunidade de falar, porque não havia o tradutor de Libras juramentado, um tradutor proficiente. Que é importante também que esse tradutor ele passe por banca de pessoas surdas. Não adianta só colocar um intérprete. Às vezes o surdo até chora se tiver intérprete, porque isso já aconteceu também. Chegar numa audiência, o surdo faz assim, ó. Foi o que você falou dos intérpretes fake, né? Que tem também, né? Isso é muito sério, né? Que é uma injustiça que é cometida ali. E ninguém tem ideia de que isso está acontecendo. Só eles. E o medo deles é justamente aquilo que você falou, né? Que muitas das vezes é interpretado errado e ao invés de ajudá-los, atrapalha. Acaba prejudicando ali a situação deles naquele momento. A condição, isso acontece muito, é muito recorrente. A gente tenta falar ao máximo, por isso a grandiosidade desse podcast, por estar levando essa questão social. 5% da população são pessoas ou deficientes auditivas ou surdas. Então, nesse caso, o rapaz ficou preso quase 3 anos. Os autos do processo tinha muito erro ali de tradução. E quando eu cheguei, que eu consegui compreender, depois de muito custo, que ele não queria também falar o que tinha acontecido, mas eu percebi que tinha a família toda, estavam todos lá, porque foi algo muito injusto que houve. E no final ele contou, olha, nesse dia eu saí, estava muito quente, eu não tomei as medicações prescritas, que ele sempre fez tratamento, e ele teve a crise, mas em momento algum isso não estava nos autos. Então, essa questão de inclusão, acessibilidade e direitos humanos, ela perpassa por estes atores sociais. Quem é este tradutor de Libras? Como têm sido as abordagens em relação à pessoa surda? O que de fato está acontecendo? E como que a gente pode acolher e provocar para que haja mais equidade no sentido assim, será que é realmente isso? Tem uma equipe multifuncional aqui para avaliar o que de fato aconteceu? Isso é muito importante. E aí vai se distanciando, eles vão ficando mais segregados por conta dessa dificuldade também do ensino, né? Porque a estrutura da língua de sinais, ela é completamente visual.
ela não condiz, não combina com a gramática do português, que é oral auditivo, pelo fato deles serem surdos. Essa gramática da língua portuguesa é distinta. Então, muitas vezes, em muitos lugares, acaba se ensinando uma comunicação intermediária, que seria nem uma língua nem outra, seria um pidgin, um limo ali. Como se fosse assim, um portunhol. Sim, um turista veio aqui no Rio, onde é o Cristo Redentor? Não é nem espanhol nem português. E para que a pessoa tenha acesso ao currículo, para que ele tenha acesso ao que está sendo proposto, é necessário que se saiba a língua de sinais genuína. A língua de sinais que é realmente utilizada, que tem toda uma estrutura gramatical, sintática, né? Para que ela possa ser organizada no espaço, que ela é visual. Sim, essa questão aí eu quero ir ressaltando aqui as necessidades, né, das quais você falou e que não são faladas, né? As pessoas não ficam sabendo, muitas das vezes, e a gente fica assustado até de quão limitado é o espaço deles, em questão de mundo, assim, de sociedade, né? De atuação deles, né? Como isso limita, prejudicando não só eles, mas toda a família deles, né? E tantas outras que tem eles ali fazendo parte, e que a gente comece a prestar mais atenção nisso, porque eu não tenho ninguém surdo, né, na minha casa, por exemplo. Então isso não me incomoda. Mas que a gente comece a falar, caramba, mas e se eu tivesse? Se colocar no lugar do outro, né? Para ajudar mais, para ter mais paciência, para ter mais essa questão da empatia, de acolher mais, né? Que isso é uma necessidade grande, gente, que vocês não dimensionam. Nós vamos aí fazer materiais com a Débora, com a Samara, junto com o João e alguns outros também. Eu conheci, foi o Alexander, né? Nós vamos fazer alguns materiais de conscientização, algumas campanhas junto com eles, que vai ser muito importante. Vamos precisar do apoio de todos para nos ajudar com a divulgação, né? Para trazermos à tona as reais necessidades. Porque quando a Débora fala, gente, de segregação, isso para mim é algo muito sério. Né? É tipo um aprisionamento. Viver à margem da sociedade. Viver à margem, viver aquém da sociedade. Então, assim, isso é pra gente, às vezes, inimaginável, porque a gente vive normalmente aqui e tudo bem, a gente não percebe, não tem noção disso. Então, agora nós vamos ter essa voz, né, junto aí com a Casa da Família, junto com a Fazendinha. Vamos incluir verdadeiramente. Esse podcast é um pontapé, né, pra gente já ir falar desses projetos que estamos juntos aí, vamos realizá-los, projetos que para efetivamente funcionar como deve ser e não mascarar, né? Não no sentido de mascarar, né, Débora? Isso, que é o que vocês têm vivido aí. Até eu falei com a Débora, vamos fazer e tal. Aí ela falou assim, vamos fazer uma reunião, lembra? Ela falou, Glaucia, a gente já tá tão cansado de fazer reunião e não dá em nada, né? Promessas, mas agora, né? Vai dar. Nós vamos fazer e vai ser junto com vocês, como você falou, junto com os surdos, principalmente com os surdos, para eles validarem, né, Débora? Validar, que a gente precisa dessa validação deles, porque nós vamos estar falando para eles. Então, assim, eles têm que dar o ok, né? E deixar claro para a sociedade ouvinte, principalmente, que essa limitação não é da comunicação no sentido de ir numa padaria, de se comunicar com um amigo, não. Essa limitação tem a ver com saúde, essa limitação tem a ver com o mercado de trabalho, essa limitação tem a ver com a educação. Então, é uma limitação que ela... Total. Ela é uma limitação da vida, é uma limitação da sociedade. Tudo que... Se hoje eu decidir, hoje eu vou para o mercado de trabalho para conseguir um emprego. Eu saio da minha casa, eu pego os documentos e eu vou lá e eu me comunico com aquelas pessoas, elas vão me entender e eu só não vou conseguir aquele trabalho se eu não estiver apta dentro daquele currículo.
uma pessoa surda, ela vai muito além disso. A dificuldade dela a probabilidade dela não conseguir aquele trabalho não é pela falta de aptidão, mas pela comunicação que não é assertiva. O básico, né? Que é o básico. E aí a gente começa a olhar a comunicação de uma forma muito maior. Porque é aquilo que a gente fala, né? Quando não falta em nós, a gente não consegue ver a proporção. Eu falo, respirar é maravilhoso, mas é tão automático que a gente não percebe a importância de respirar. Mas quando você vai num hospital e você vê alguém respirando por aparelho, você diz, como é importante fazer isso. Algo que eu faço tão automático. Né? A mesma forma é a fala. Sim. Eu acordo, eu dou bom dia, eu dou boa noite, eu dou boa tarde, eu falo. E é natural. E aí, quando você se depara com a comunidade, onde o que é para você é tão amplo e para o outro falta, você diz, como é importante eu poder acordar todos os dias e me fazer entender. Não é só o falar, o oral, mas é me fazer entender. Né? E eu acho que isso é importante da gente trazer à sociedade, essa aproximação de, olha, as mesmas limitações, se a gente transformar nas nossas, a gente consegue ser mais empático. Sim, nós queremos tornar né? conhecidas verdadeiramente essas necessidades, né? E mudar isso, gente. Começarmos a nos unir, juntar as forças para a gente começar a mudar essa realidade que é, assim, eu falo que é cruel. Sim. Não é? E você conhece a realidade disso, você sabe mais do que eu. Você sente, eu vejo que a Débora, gente, ela sente, assim, sabe? Como diz o João, verdadeiramente ela luta essa alma, causa. Não é isso? DEF, né? Que fala? Eu não sei falar em DEF. Alma surda. Alma surda. O João fala que a Débora tem alma surda. Isso. Mas então, Débora, voltando aí a palavra para você, você falou aí dessa questão judiciária, né? De atuação. Gente, eles enfrentam... Fala um pouquinho mais dessa dificuldade que vocês enfrentam com esses intérpretes fake. Você já pensou? Você está aqui falando e alguém está te interpretando errado? Está falando coisas erradas e você, às vezes, até está sofrendo ameaças, porque é isso que eles passam. Sim, né? E as denúncias... elas são feitas dentro das associações de surdos, Gláucia. Muito bem pontuado. Sim. Porque não tem um canal dentro dos tribunais para que o surdo avalie. Quando o surdo fala, não estou entendendo o que esse intérprete está falando, isso é português sinalizado, ele é completamente inviabilizado. Porque não tem interesse. O interesse é, estou cumprindo a lei. Se o intérprete não fala, não estou nem aí. Ele que lute. Então, os surdos, eles ficam marginalizados. Eles ficam sem acesso, eles ficam sem conseguir se defender. Eles ficam calados. No ano de 1880, houve um congresso na Itália, Congresso de Milão, onde a língua de sinais ela foi proibida mundialmente. Então, as pessoas surdas que faziam sinais, elas eram mutiladas ou eram castigadas severamente para oralizar. Nesse sentido, hoje em dia, tem um filme, O Seu Nome é Jonas, que eu gostaria de indicar para que... Eu vou ver. O Seu Nome é Jonas. Seu Nome é Jonas. Porque esse congresso... Isso, O Seu Nome é Jonas. Ele durou 100 anos, este congresso. Então, quando foi em 1979, começaram as políticas linguísticas para que voltasse o uso da Libras. Então, nós passamos por 3 grandes transformações. A oralização, porque eles foram obrigados a ler os lábios. Você imagina, uma língua oral auditiva, ele pode até aprender a ler os lábios, mas o significado cultural ele ficou implícito, ele ficou muito subjetivo para quem não escuta, então não valeu a oralização. A comunicação total, que era uma mistura de português com língua de sinais, e por último a política linguística que nós estamos vivenciando, que também é uma luta constante, o bilinguismo, que é um momento de português e um momento distinto de língua de sinais. Nesse sentido,
os surdos começaram a serem vistos como pessoas com outros comprometimentos, pessoas que não eram autônomas, pessoas inferiores. E esse modo de pensar, ele se perpetua quando uma pessoa é presa ou ela vai acessar um sistema judiciário, que o tradutor está lá, o surdo está falando que ele não está entendendo nada, e aquele tradutor fala assim, ó, cala a boca que eu vou mandar prender você. Então, essa política de segregação, de exclusão, ela é perpetuada, ela não parou no ano de 1979. Ou seja, o que aconteceu no Congresso, lá em 1880, se perpetua. O surdo ele é visto como uma pessoa inferior que não tem direito de falar, que ele sempre tem que ter um terceiro. E ele também ele não pode avaliar o serviço que é prestado. É isso que eu tento lutar, né? Que eu sou militante nas comissões, tento trazer a voz da comunidade surda. Aqui eu dialogo com todos os presidentes de associação de surdos do Rio de Janeiro. Tem a Alvorada, tem a Achas Surdos, tem várias associações, Cabo Frio também, Petrópolis. Todo o estado, né? Todo o estado do Rio de Janeiro, os presidentes, a maioria estudaram comigo, que eu me formei lá no Instituto Nacional de Educação de Surdos. Depois eu fiz letras libras na UFRJ. A minha professora querida Deise Santos, que foi aluna de Lucinda Ferreira Brito, a linguista, são linguistas, estudei com Eulália Fernandes também, as percussoras da educação de surdos aqui no Brasil. Então, eu tive a honra de estudar presencialmente com essas pessoas, eu tive essa oportunidade de estar presencialmente. Por isso que eu fui ser juramentada do Tribunal de Justiça. Mas nem sempre a devolutiva é boa, é positiva, porque o surdo que é o cliente que está recebendo aquele atendimento, ele não consegue falar, ele fica quieto. Porque se falar vai ser pior. Que aí o tradutor ele pode até manifestar uma agressividade e ameaças. Então, uma das questões também que eu solicitei foi a possibilidade de poder ser gravado. Ter uma equipe de surdos mesmo para avaliar aquele serviço. Para validar. Sim, o bom é que comece a colocar os próprios surdos, né? Para validar, que foi o que eu falei aqui. A gente começar a fazer os projetos, tirar do papel esses projetos, mas com validação dos próprios surdos, que eu acho que é o mais importante. É importante ter um ouvinte, alguém representante, militante da causa, como você, como a Samara, mas eu vi a diferença em vocês disso, que vocês fazem questão de ter eles para validar. Né? Mesmo vocês estando aqui, tendo essa voz, igual eu percebi pelo João, que vocês têm voz com eles, mas você fez questão, você ainda insistiu, falou, vou levá-lo, né? Se puder. Foi muito bom, foi muito isso bom. É muito importante, porque deixa de ser, você passa a ser um suporte. Sim, né? É um elo, né? E não simplesmente, eu vou falar por eles, eu vou fazer por eles. Não, eu estou aqui para ajudá-los, para auxiliá-los, para garantir junto com eles a segurança, a inclusão, mas são eles. São eles que vão definir, eles que vão concordar, eles que vão aprovar, eles que vão desaprovar. Porque isso que você falou, gente, como é que pode a gente fazer algo para alguém e aquele alguém não conseguir... Mesmo que você vai fazer uma festa e alguém fala assim, olha, você que é o dono da festa, você não tem como dizer se tá bom essa decoração, se tá boa essa comida. Isso. Vai vir uma outra pessoa e vai dizer assim, não, tá bom, tá legal. Mas eu sou dona da festa, olha, e digo, não tá legal, não é isso que eu queria. E é mais ou menos isso. Eu tô trazendo conexões para que as pessoas, ouvintes, possam compreender como que é na nossa realidade. Sabe? Quando é assim, é isso. Então, porque aí a gente consegue ter um sentimento quando algo é mais próximo de nós, quando algo acontece com a gente. Então, é exatamente isso. É alguém escolhendo por você algo que você não gostou, que você não escolheu, ou que você não aprovou, mas que você não tem voz. Você tem que
se sujeitar àquilo, né? Sim. Perfeito. É como se desse uma cadeira de rodas para um cadeirante faltando uma das rodas. Ou seja, tá aqui, existe, mas não tem utilidade, porque não cumpre a função. Então, os surdos, eles precisam estar nesse lugar de avaliação, receber a qualificação, a capacitação, se formar e, a partir desse momento, começar a avaliar, sim, começar a trazer essa riqueza cultural que é a língua de sinais, que é algo tão maravilhoso, é visual. Então, eles têm muito a contribuir. E, Débora, muitas pessoas talvez estejam dizendo assim, mas a gente vê tanta inclusão, a gente vê novelas com sinais, a gente vê tantas coisas, né? E as pessoas podem perguntar, mas eu acho que está sim acontecendo essa inclusão, por que está tendo essa militância, por que está falando isso? E talvez as pessoas confundam. A lei está sendo cumprida e o acesso está sendo garantido, porque são coisas completamente diferentes. É isso. Você ter um intérprete lá, a lei está sendo cumprida. A lei diz que tem que ter um intérprete. Então, estou cumprindo com a lei. Mas a lei também diz que o acesso, a garantia de acesso, de acessibilidade, aí nesse momento é que a lei ela deixa de ser eficiente. Então, para as pessoas entenderem que não é só simplesmente ter alguém ali, como a gente conversou, fazer gesto, mímicas são diferentes de fazer sinais. Perfeito. Né? Então, assim, as pessoas entenderem porque... mas eu vejo acontecendo. Por que tá tendo essa militância? Então, explica um pouco para a gente assim, não, mas olha, a gente continua militando porque as coisas não estão acontecendo da forma como deveriam. Como deveriam acontecer? Sim, deveria acontecer os tradutores receberem esta qualificação com as pessoas surdas, terem a humildade mesmo. Eu já sou formada, eu já atuo, eu trabalho, eu não vou me envolver porque essa vaga já é minha. Então, pronto, acabou. Não, precisa ter essa empatia, precisa dar um serviço de qualidade. Eu vou dar um exemplo, como você trouxe, eu vou também fazer um exemplo. Por exemplo, tem uma música, se eu falar assim, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Em língua de sinais, se for português sinalizado, que é o que acontece em 99,8% dos casos, aí o tradutor vai, para chamar a atenção, para ter mais pessoas ali naquele curso, enfim. Aí ele vai falar água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Isso aqui não é língua de sinais, isso daqui é português sinalizado. Para o surdo, eu vou ter que trazer o sentido real daquilo. Eu vou ter que falar, se você está com dificuldades, você continue perseverando que você vai conseguir chegar ao seu objetivo. Então, a tradução e a interpretação, ela é assim, desse jeito. Você tem que conhecer a língua fonte profundamente, saber os significados para traduzir para a língua alvo, de acordo com o que aquela comunidade perceba de maneira visual. Se você for falar, por exemplo, igreja, música, vou dar um exemplo aqui muito corriqueiro. Tem uma música assim, faraó, lá vem o faraó. Aí o intérprete está falando, o faraó. Mas o faraó existe? Ele está vivo? Ele está vindo? Fica muito figurado. Então, eu preciso trazer o significado. Quem seria esse faraó? O que acontece? Isso é a tradução. O autor Ronai, ele vai dizer que o tradutor ele precisa ter uma invisibilidade. Ele tem que traduzir de maneira perfeita, que o surdo ele se sinta acolhido, ele se sinta contemplado com aquela tradução. Então, ela precisa ser uma tradução assertiva. Como foi um evento da OAB aqui do Rio de Janeiro, a seccional ali, Rio, Centro, teve uma palestra, uma professora que ano passado dos Estados Unidos. Então, até estava eu e Samara traduzindo nesse dia. E no final, os surdos choraram, levantaram, vieram, abraçaram a Samara. Falaram, nossa, eu estou entendendo, consegui compreender do início ao fim. E eles foram lá e falaram, porque quando o tradutor também tem uma postura violenta, de se falar, eu vou te perseguir, aí eles recuam, né? Eles recuam porque eles têm medo.
Eles ficam com medo, porque a qualquer momento ele pode precisar de um intérprete e o sistema é todo formado contra eles. Sim. Por isso essa iniciativa, Gláucia, Aline, é uma iniciativa muito plausível, uma iniciativa que vai de encontro mesmo a essa questão da dignidade da pessoa com deficiência. Porque muito se fala, deficiente, mas e aí, na prática? Como acontece? Sim. Ô Débora, eu queria agora que você falasse um pouquinho aí com o João, colocasse ele para falar com a gente, né, um pouquinho do que ele quer deixar, que a mensagem que ele quer deixar aqui no podcast, usar esse veículo aqui, onde pessoas vão ter, até mesmo a própria comunidade surda, ele falar algo para eles, né, deixar alguma mensagem, né, para eles entenderem que eles estão sendo representados de verdade aqui. Sim. Tá? Eu queria que você agora introduzisse ele aí. Ela está apresentando ele. Então, hoje eu fui convidada por vocês para estar aqui e eu fiquei muito feliz. Primeiro eu fiquei surpresa, depois eu fiquei feliz por ter sido convidada. E hoje aqui no podcast, sobre os sinais, essa questão de tradução e interpretação. Por exemplo, a Samara, que atua no setor jurídico, e a Débora também, que atua nesse setor jurídico. Pode falar. Deixa eu pensar aqui, o que eu vou falar? Então, também em relação aos tradutores, às escolas, é importante esse movimento, é importante que eu estou vendo que isso está sendo criado pela primeira vez. E eu gostaria que tivesse... Não estou entendendo. Que tivesse o quê? 6 escola? Você quer? Ele está falando que gostaria que abrissem os cursos para os surdos. Sim. Que tivesse esse ensino para os surdos. Você hoje está se sentindo bem? Você está se sentindo bem de estar aqui? Você ficou feliz? Eu estou muito feliz porque mostra a nossa luta, a nossa resistência. E vocês têm... Pode falar. Desculpa, eu estou um pouquinho nervoso, mas eu tenho experiência e eu sempre sonhei essa questão da empatia. É muito difícil ela acontecer. Então, agora, eu moro aqui em Duque de Caxias, sou morador de Duque de Caxias, trabalho aqui e eu tenho muita vontade do quê? De lutar, de me esforçar para que os surdos tenham acesso. Então, Gláucia, eu gostaria de pedir isso, que a gente possa estudar, que a gente possa ter a nossa escola. Sim, que a gente possa ter a nossa escola, que seja bom, que a gente possa ter acesso a fazer a nossa identidade. Então, tem a nossa identidade aqui, tem o símbolo da orelhinha também, gostaria de pedir. Tem muitos surdos que ainda não têm essa identidade. A gente precisa dessa identidade. E para a gente também poder trabalhar e ter a nossa vida em paz, feliz. Isso é muito bom. Obrigada. É muito importante, é muito legal ter o João aqui, ouvi-lo falar um pouco da necessidade deles, ouvir isso dele, do próprio João. E já aproveitando aqui que estamos falando aí com o João, e que ele falou um pouquinho dele, agora eu vou passar aqui a palavra para Samara também falar um pouquinho com a gente. Samara, eu falei aí no início da apresentação que você é coda, e eu acredito que muitos, assim como eu, antes eu não sabia, fiquei sabendo quando a gente se encontrou a primeira vez. Sim. E você falar com a gente um pouquinho do significado disso. Primeiro, claro, você se apresentar, falar um pouquinho de você, e fazer sua apresentação também
Audiodescrição. E você falar também com a gente dos desafios que você viu na íntegra como filha, né, de pais surdos. Então, fala aí um pouquinho com a gente, Samara. Olá, sou Samara. Vou fazer primeiro minha audiodescrição. Isso. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos loiros na altura do ombro e estou usando um poncho da cor bege, juntamente com um vestido e sapatos pretos. Bom, eu sou coda. O que significa a palavra coda? Coda, que tem esse sinal aqui, significa filha ou filho de pais ou pai ou mãe surdo, né? Então, codas são aquelas pessoas que aprendem Libras de maneira natural, como primeira língua. Então, uma Libra é realmente mais da forma que o surdo fala. Não é aquela coisa que a gente aprende em curso ou coisas assim. A gente aprende na prática com a comunidade surda. Isso é muito importante porque a gente já cresce dentro da comunidade mesmo. Sim. E você, na verdade, igual você falou, foi sua primeira língua. Sim. Desde bebê, né? Literalmente você aprendeu a linguagem de sinais ali desde a sua existência. Exato. Né? Porque o seu pai e sua mãe, né? Sim. São surdos. Meu pai é surdo. Então, eu falava só Libras até os 6 anos de idade. Nossa. Só Falava depois disso, só Libras. Só Libras. Eu só até falava 6 em anos. Libras. Depois que eu fui começar a falar português, ainda não sabemos se isso é por causa do TEA, que eu só, não sei se eu citei, mas também sou autista. Nós falamos aqui. Tenho TEA. Não sabemos se isso é por causa do TEA ou por causa dessa questão mesmo de ser coda, por sempre ter crescido num ambiente onde só se falava Libras. Então, O tempo todo. Então, sempre cresci assim, falando em Libras. E é muito bom, né? Essa questão dos desafios que a gente enfrenta, isso tem em todos os lugares. Quando eu era pequena, eu só falava em Libras, então na escola foi um grande desafio para mim. Porque eu não era compreendida. Mesmo sendo ouvinte, eu não era compreendida. Eu entendia o que as outras pessoas ouvintes falavam, mas eu não conseguia falar com elas também. Então era uma barreira. Barreira em Libras a gente faz assim. Então tem essa exclusão, a gente sente na pele que tem essa, que as pessoas ouvintes, elas tendem a se afastar mais por causa do estranhamento, do medo do desconhecido, né? Então isso é realmente uma coisa que acontece diariamente da vida de quem é surdo. Eles veem muito, eles vivem isso na prática. O tempo todo, né? O tempo todo, eles são excluídos de tudo. Se vai pegar um ônibus, vive nessa exclusão. Nessa exclusão. Se vai num banco, exclusão. Se vai num cinema, exclusão, né? Tem como. Como a questão da legenda, né? Filmes que tem legenda. A maioria não consegue acompanhar por causa do português. Porque a gramática do português é muito diferente da Libras. Então você normalmente não vê surdos nesses espaços de entretenimento. Vocês não vê. Então a exclusão, essa barreira é muito real. Infelizmente, isso é uma coisa que tem que ser mudado, porque, como você disse, são 2 mundos diferentes. Sim. São coisas distintas. Entendi. Então, tem muitas barreiras. Sim. Uma outra coisa, você tem irmãos? Tenho 2 irmãos. E eles são surdos ou não? São ouvintes também, são coda. Eu tenho 2, que é o Samuel e o Noah. E eles já tiveram também, você é mais velha? Não, que eles tiveram também essa coisa da linguagem de Libras, ser a primeira? Sim. Então, eu sou a mais velha. O Samuel, ele tem 10 anos e o Noah tem 5. O Noah tem Todd, Samuel tem Teia também. Então, tem essa questão de Libras também com eles. Porque o pai deles também é surdo, né? Então, tem estudos que citam que Libras para pessoas autistas deveria ser a primeira língua. Sabiam disso? Porque a Libras você faz com expressão, é fácil de uma criança entender, ainda mais com autismo.
Então, a Libras acaba sendo mais fácil de entender para eles do que o português. Sim. A questão de se expressar em Libras, você fala muito com o seu rosto também, expressão facial, corporal. Então, é mais fácil. Então, eles pegam bem mais rápido a Libras também. Olha que importante, né? Sim. Olha que interessante, né? E eu acredito que a grande maioria não tem esse conhecimento. Exatamente. Né? Poderia ter. Agora, você com eles, né? Você é mais velha. Sou mais velha. Você permite que eles também passem por esse processo que você passou de até esse período, qual você tem um menor de 5 anos, Ter né? só Sim. Libras. De né? só Libras, ou você trabalha com eles também a questão do oral, né? Do oral, deles sim. estarem ali tendo contato com as duas línguas, né? Eles têm contato direto com as duas línguas, mas eles falam. Principalmente o Noah. O Noah é muito interativo, ele vai lá, ele já fala mais. Já o Samuel não, o Samuel é mais quietinho. Assim como era bem mais quietinha, o Samuel também é. Mas o Noah, ele tem aquela questão da hiperatividade, ele é super... Ele faz tudo. Ele Interage, fala, né? sim. A Samara, Aline, ela é novinha. Eu fiquei impressionada. Ela tem 19 anos. 19. E ela já ocupa tantas funções, né, Samara? Fala um pouquinho aí das representações, né? Que essas funções, cada uma delas são representações, né? Sim. De grupos, voltados para os surdos e tudo. Então, fala um pouquinho aí das suas funções, das suas multifunções. Então, eu sou tradutora e intérprete de Libras. Eu atuo na Subsecretaria de Políticas Inclusivas. Lá eu atuo como intérprete. Legal. Sim, também atuo no CAIF. Eu ensino Libras para pessoas que têm deficiência cognitiva e são não verbais. Eles são ouvintes, mas não conseguem falar. Tem alguma deficiência na questão da fala. E eles não falam assim oralmente, como falamos. E também não sabiam Libras. Então ficava naquilo de mímica, tentar entender o que eles falavam. Quando eu cheguei lá, eu comecei a fazer um trabalho com eles de ir aprendendo, falar coisas básicas primeiro, oi, bom dia, ou boa tarde. Então eu fui ensinando para eles e eles já estão falando em Libras. Que lindo. Isso é que muito legal. São assim, já adultos, não sabiam falar nada de Libras nem em português, então tem aquele desconforto. Né? Se pra gente, que pros surdos já é difícil se comunicar, imagina para quem não consegue nem Libras nem português, porque não consegue essa questão oral, né? Nós estamos falando aqui, né, da falta de empatia, Sim, isso da tem sociedade e muito. tudo, mas como você, Samara, como a Débora, vocês se tornaram representantes, vocês se tornaram militantes nessa luta. Sim. E são pessoas ouvintes. Então, nós sabemos que no meio de tudo, existem sim pessoas ouvintes que querem poder contribuir, né, com a comunidade surda. E muitas das vezes também encontra alguma limitação no aprendizado correto, como nós falamos, Sim. né, de lugares onde, com segurança, que eles possam aprender a forma correta de se comunicar. Porque nós sabemos, sim, que existem pessoas que querem poder contribuir, né, que querem trazer, tirar a comunidade surda à margem, da mesma forma outras comunidades, como cegos, né? Então, essas pessoas, elas acabam encontrando também essas limitações por falta de segurança, como nós falamos. A comunidade surda, ela não consegue avaliar e validar as pessoas que estão ali dando curso ou sendo intérprete. E como que essas pessoas, elas conseguem, de alguma forma, que querem contribuir de verdade, como diz o João, que tem a alma surda, né? Sim. Que elas podem contribuir de forma efetiva para a comunidade. Uma forma boa de contribuir, se elas quiserem aprender, que é muito bom, querer aprender, é analisar. Não ter medo de se inteirar na comunidade surda. Porque muitas das vezes essas pessoas veem os surdos como se fossem algo muito estranho. Como se fossem seres de outro mundo, mas não, são gente como a gente, né? São pessoas como nós. Então, temos que analisar. Aprender coisas básicas, como um oi, um bom dia, e já ir se inteirando, se botando, tendo empatia também de entender. Pode fazer cursos confiáveis, né? Entender. É muito importante isso também, Sobre os entender. cursos confiáveis, vocês indicam... Aqui, você...
Vocês indicariam, né? No caso, o que a gente vai começar aí, né, no projeto. Sim, vamos que começar. Vocês sabem que é confiável? Não tem algum que vocês já estejam atuando nele, não? Então, podemos fazer de curso confiável. As pessoas podem procurar aos poucos. Não podemos cair naquelas propagandas enganosas de aprenda Libras em 6 meses. Não. Aprenda Libras daqui a uma semana. Isso aí, vocês de cara já podem desconfiar. Porque Libras é a segunda língua oficial do Brasil. Não é uma coisa que você vai aprender de uma hora para outra. Não é alguma coisa, fácil, vou fazer. Não. Tem toda uma estrutura certa. Então, você pode começar pelo básico, mas um básico bem feito. O ABC de forma correta. Que é a datilologia. A datilologia correta. As expressões faciais. E aí, quando você vai se inteirando, você já vai descartando aquelas coisas que você já percebe que é muito mirabolante. Essas coisas de aprenda Libras em uma semana, você já descarta. Eu tô fazendo o curso, sou iniciante básico, né? Mas eu vejo que na hora de falar, é igual aprender uma outra língua mesmo, igual o inglês, exatamente. né? Quando você vai lá falar com um nativo da língua, você fica assim, meu Deus, não sei falar ainda. Às vezes, como professor, ali com alguns amigos, você até consegue desenrolar, mas na hora de falar com eles, você fica perdido, né? E eu senti isso aqui hoje com o João. Na hora de falar com o João, e até com vocês que falam mesmo, como eles... aí eu fiquei assim, meu Deus. Eu até esqueci o que eu já aprendi. É assim Claro que a mesmo. gente vai, né, lembrando, relembrando, mas assim, é totalmente diferente. Sim. E é o que você falou, você não vai aprender rápido. Não vai, porque é uma língua, realmente uma língua. Tem datilologia certa, tem as estruturas corretas. Tem configurações, tudo. né? Que tem que fazer facial, A expressão corporal, facial, o corporal. lugar certo da articulação. da articulação com as Sim. mãos, né? Tudo isso existe. Tudo isso conta. E você tem algo assim que te marcou? Que te marcou assim na sua infância ou agora mesmo, coisa que ainda faz parte da sua vida, do seu cotidiano com os seus pais, algo que você enfrentou assim, que você ficou se sentindo assim impotente, se sentindo, nossa, até mesmo assim arrasada, sabe? Muitas coisas. O que? Fala alguma coisa aí pra gente. Citar um exemplo de quando eu tinha uns 6, 5 anos. Estava no parquinho e nessa época eu não sabia falar o português ainda, eu só me comunicava em Libras. Aí chegou um bando de criancinha mandando eu sair do lugar que eu tava. Lembra, mãe? Foi muito tempo atrás, uma das primeiras lembranças assim. E mandando eu sair, eu não estava entendendo direito, eu não conseguia me comunicar. E foi uma coisa muito desconfortável, daquele constrangimento. Principalmente na época da escola, porque as pessoas não entendem, aí tendem a ser mais agressivas. Isso já aconteceu muito, mandando eu sair, ficar longe, aquela segregação mesmo, aquela exclusão. A palavra certa para isso seria exclusão. Então tem muito isso, teve muitos casos assim, até um certo tipo de violência, né? Violência psicológica, tratamento de silêncio, né? Porque as pessoas se negam a querer tentar entender, tentar se comunicar. Então as pessoas se fecham. Isso é muito doloroso. Sempre é muito doloroso. Sim. Se sentir que você está sendo realmente excluído. Você não sabe. Isso é uma coisa que marca muito. Acontece então, João, muito. tem alguma... Ele está lembrando de alguma questão? Ele tá querendo falar? Ele está alguma lembrando coisa? de Pode algo falar. que ele vivenciou? Não, ele estava falando da Samara. Estava explicando que ela se sentiu por muitas vezes discriminada, segregada. E aí ele tá falando, aí ele estava falando, então a pessoa se sente mal, sente dor no peito. Ele estava contribuindo aqui com a fala dela. Concordando, né, com o que ela tá falando e colocando ênfase, né? Tipo, Isso. é verdade isso. E ele falou, fala de novo, João, vem de novo. Então, ele está dizendo que, por exemplo, eu também estou lembrando, há muitos anos atrás isso aconteceu comigo também, aqui em Duque de Caxias mesmo. Eu estava na rua, na praça ali, na escola, então, aqui mesmo no centro.
E eu estava ali e eu ficava observando, ficava vendo. Então sempre fui desconfiado. E aí as pessoas falam assim: ah, você é surda, deficiente? Por exemplo, em alguma reunião ou estando no grupo, quando tem tradutores que sabem fazer sinais rápido, tudo bem. Mas, por exemplo, é difícil encontrar um intérprete, precisa ter muita sorte. Por exemplo, na escola, o professor era um homem, parece que ele tinha raiva de surdo, sempre com a expressão fechada, com as bochechas assim, ficava falando palavrões para mim. Ah, por que você está fazendo isso? Por que você fica tão sério, me olhando de cara feia? E parece também às vezes que fica rindo pelo fato de eu ser Zombando, surdo, né? Zombando. Então eu falei, por favor, eu não estou gostando desse comportamento. Eu quero te pedir para você mudar, porque senão eu vou ter que ir na polícia. Aí ele ficou um pouco desconfortável, ficou sem graça e ficou quieto. E eu fui desistir, mudei de escola. Mudei de escola e falou que foi feito um processo para ele mudar, foi com uma carta, tipo de apresentação ou declaração, não sei. E aí fui para outra escola. Então, eu consegui mudar de escola, mudei, aí fui para outra rua, outra escola. Aí viram no sistema lá onde tinha outra escola mais próxima da minha casa, mas também era mentira, não tinha inclusão. E eu fiquei quieto, tá bom. Mais uma vez um problema, então toda hora mudava de escola. Pra quê? Eu mudei de escola a minha vida inteira. Passei por várias escolas e sempre foi muito difícil. Então, conforme eu fui crescendo, eu fui me adaptando ao meio e aí... Você conseguiu estudar junto com os surdos? Não, somente com o ouvinte. Eu tinha que tentar fazer a leitura labial. E tentar também escrever. E aí eu fazia cópias, né? Então, copiar eu conseguia. Não entendia, mas copiava. E foi assim que eu passei meu ensino médio, até que eu consegui me formar. Agora estou em paz, comecei a trabalhar e já sou formado. Fiz o 2º grau. Isso é muito bom. Mas pelo que o João falou, ele é uma exceção, né? Porque o João, ele insistiu, né? Ele insistiu. E o que ele falou com a gente é que a grande maioria desiste, né? Sim, perfeito. Por exemplo, na escola, eu mesmo... Por exemplo, quando tinha uma diretora, um diretor, um homem alto... Ele ia falar sobre os abusos que eles sofrem também nas escolas, que a maioria dos surdos, por serem tidos como mudinhos, sofrem muita violência nas escolas e que eles tiveram que passar por tudo isso também. Violência, que ele estava querendo falar Então, assim, enquanto sujeito surdo, eu já fiquei quieto e já passei por várias situações que eu não pude falar. Eu não pude falar sobre esses assuntos. Mudei, estudei em várias escolas. Isso me deixou com a cabeça quente. Essas coisas que acontecem com os surdos, isso não é bom. Isso é uma coisa muito séria. Eu quero reclamar. E quando isso acontecia, eu queria sair das escolas. E fui mudando, fui para várias escolas. Sim. E encontrei confusão nessas instituições. E por que isso acontece? Para quê?
Então eu ficava assim, tudo bem, eu vou ficar quieta, eu quero paz, eu vou me distanciar, Deus sabe. E eu ficava em oração para continuar lutando, arregaçava as mangas. O meu direito de me formar no 2º grau, o importante é ter saúde para continuar, não desistir. Fiz as avaliações, fui aprovado, foi marcado o dia para eu receber o meu certificado e finalmente eu consegui o meu certificado. Agora ele está num quadro. Eu passei, eu fui aprovado. Então agora eu sou livre, consegui meu 2º grau. Orgulho, né? Muito obrigada. Fiquei muito feliz. Eu consegui vencer. E aí, como a gente estava falando sobre isso, né? Que ele comentou sobre essa questão, né? De muitos amigos dele desistir na caminhada pela dificuldade de se manter nesse ambiente, né? E aí acabam desistindo de concluir os estudos, desistindo, às vezes, muitas das vezes, do mercado de trabalho, por conta dessas dificuldades. Sim, a gente precisa migrar de escola em escola. Isso é algo que acontece constantemente com os surdos. A gente não consegue ter uma formação justa. Por exemplo, aí fica olhando no sistema para ver. Uma escola mais próxima é fácil fazer isso. Aí coloca ali os dados da pessoa, ver uma instituição mais próxima. Aí eles lá, da secretaria, que vão fazer isso. Então, quando a pessoa consegue para essa escola, consegue se formar. Quando é educação de jovens e adultos, é mais rápido, a seriação é mais rápida. E aí a gente consegue conseguir tirar foto com meus amigos, com a minha turma, que realmente eu me formei. Que legal, a gente vê a alegria dele com essa formação, né? Que Sim, o tempo todo ali ele falou disso, que é uma conquista para ele, Demais. verdadeiramente, né? Muito legal de ver. Eu agradeço de ver a muito alegria a Deus. dele. Muito legal. A gente está caminhando para o final, né, Lili? Muito triste isso. A gente a sempre hora que a fala, gente sempre muito, fala, poxa, muito triste, vai porque a gente terminar. realmente é um bate-papo, né? Então a Sim. gente fica aqui, né? E a gente Falando. mergulha no assunto, né? Com certeza. E são várias janelas que vão abrindo aí de assuntos, né, pra gente falar. Mas eu queria agora que você, Samara, falasse aí de algo que você quer deixar aqui para as pessoas, sabe? Que vá para tocar elas verdadeiramente, para esse olhar diferente e inclusivo para a comunidade surda. Deixe aí alguma mensagem que você quer que fique aqui fixado isso, sabe? Que você fala, isso aqui que eu acho importante a gente frisar aqui, né? Isso aí. Quero deixar Tem uma aqui. frase que eu gosto muito, que é o nada sobre nós sem nós. Sim. Em inglês nós dizemos nothing about us without us. Nada sobre nós sem nós. Isso é uma frase que, assim, Que diz tudo Diz sobre tudo. o que vocês enfrentam, né, na comunidade. fala sobre a exclusão também, porque muito se fala sobre acessibilidade, mas de fato ela não acontece. Então, nada sobre nós sem nós é tipo, não deixa a gente de fora. Estamos no nosso espaço, queremos ter o sobre nosso a espaço. gente. É sobre a gente. Não excluem a gente. A gente quer ter uma vivência normal na sociedade, não queremos mais ser excluídos. Queremos viver normalmente Sim. como qualquer outra pessoa. Então, nada sobre nós sem nós. E é isso que eu gostaria de Sim, falar. Ótimo, lindo. É muito legal, porque quando você me falou lá, né, quando a gente se encontrou, eu achei muito legal, até grifei, até anotei, você viu, né? Porque realmente isso acontece em vários ramos, não só com a comunidade surda, mas vários outros que precisam dessas necessidades especiais, de que a gente tenta fazer essa inclusão, né? Igual a Aline falou, tem lei para isso, mas ela não é efetiva, no sentido... É efetiva aparentemente ali, maquiadamente, né? Para todo mundo ver, tipo... Sim. Mas esse nada sobre nós sem nós é literalmente incluir, colocar eles dentro, Sim. né? Dentro da lei, dentro dos projetos, Dentro dos eles espaços. sendo protagonistas, Isso. que eles não têm sido, não é isso?
infelizmente, mas agora as coisas estão andando e vamos sim. E eles vão ser, sim. E eu quero aqui agradecer ao João por Sim. não ter desistido, por ser um exemplo para a comunidade surda. Porque outros, principalmente os jovens, né, que estão chegando, eles podem olhar e dizer, ele não desistiu. Porque eu tenho certeza que na época que o João estava na escola, e não foi muito tempo, né, João? Que o João é novo. Mas a dificuldade era muito maior do que hoje. E ele persistiu, ele se manteve. E hoje é um exemplo, né, para a comunidade surda, para os jovens que talvez na primeira dificuldade pensam em desistir. E aí olha para o João e fala, não posso. Eu tenho que continuar. Então, obrigada, viu, João, por você não ter desistido. Ele falou muito obrigada, isso é importante. É ótimo, a gente tem que ter força mesmo. Tem que se manter de pé diante das adversidades e lutar. Não pode perder o foco. Não desistir. Muito obrigada e palmas aqui, parabéns para todos. De nada. E palmas para você. Eu estou muito feliz, sentindo muita felicidade e paz. Que legal. Estou me sentindo emocionado. O podcast foi muito maravilhoso. Eu percebi que vocês são empáticas. E eu estou aqui saltitando por dentro de alegria. É como isso combina perfeitamente com a gente. Eu estou me sentindo segura. Eu sei que meus direitos serão respeitados a partir de agora. Estou muito feliz. Isso, muito importante. Tem muito valor. É o máximo continuarmos assim, com essa força, juntos. E é isso. Muito bom, uma Gente, boa muito sorte. feliz também, né, Glaucia, de fazer parte. Ficamos muito felizes de fazer parte desse movimento, dessa jornada. Ele falou, agora eu estou em paz, que eu sei que vai frutificar, vai ter produção aqui, eu sei. Vai. Agora eu estou em paz, eu estou sentindo isso, algo bom. assim, estou sentindo que é algo que já está acontecendo. Então eu estou agradecendo a Deus por esse encontro, por esse momento. Eu sei que a partir de agora a nossa vida vai ser muito melhor. E o João já se mostrou visionário, né? Por conta Não, e ele tem ideias Visionário, do futuro, é. gente. Ele é incrível. Ele falou, esse encontro aqui é muito perfeito, eu estava pedindo isso. Isso aqui demonstra a força. E assim, eu quero deixar um recado aqui para você aí da comunidade surda, especialmente, que você se sinta como João. Porque agora você vai ser muito bem representado em Duque de Caxias, né? Por esse polo que nós queremos trazer aí da representatividade da comunidade surda, efetivamente com vocês sendo os protagonistas e não deixados de lado e não colocando ouvintes lá para falar por vocês somente, mas para a gente verdadeiramente ter acesso a vocês, nos relacionarmos mais ainda com vocês, e vai ser um prazer conhecer tantas pessoas maravilhosas, conhecer vocês assim na íntegra, né? Com o jeitinho de vocês, como vocês verdadeiramente são. E é isso que a gente quer passar mesmo. Esse polo aí que nós vamos fazer da comunidade surda seja verdadeiramente um lugar de segurança para vocês, onde vocês não vão ser calados, onde vocês vão ser escutados, ouvidos verdadeiramente e vão se sentir em paz e seguros, porque vão ser tratados com dignidade, tá? Então, isso é o que eu quero deixar aqui hoje. Vamos deixar também a Débora, né? Débora, falar algo que você quer deixar aí de mensagem. Sim, gostaria de agradecer mais uma vez, parabéns. Também fico muito feliz, representada por esta fala do João, sua, da Aline e da Samara. E agora é isso, né? Como o João aí já visionou, dar continuidade de maneira que essas pessoas tão maravilhosas, incríveis, elas possam estar aí recebendo esse acolhimento, esse lugar de fala e fazer o melhor aqui
como vocês já desenvolvem aqui em Duque de Caxias. Muito obrigada. Feliz. É só um pedacinho que eu vou deixar a Aline fazer o fechamento aqui. A gente não pode esquecer de algo que eu fiquei assim muito chocada também, que a Débora trouxe pra gente, é de que eles não conhecem os representantes deles políticos. E assim, isso aqui, gente, está acontecendo a pedido. Eu conheci a Débora e a Samara e estou tendo essa agora oportunidade de ajudá-las a colocar efetivamente fora do papel, colocarmos em prática esse projeto maravilhoso, junto com a nossa prefeitura e junto com o deputado federal Gutenberg Reis, que me pediu, Gutenberg, né? Gutenberg, que me pediu, nosso deputado federal, Gutenberg Reis, ele quem me solicitou, ele falou, eu quero que você vá lá conversar com a Samara e com a Débora, porque eu quero tirar o projeto delas do papel, eu quero acolher essa comunidade, eu quero fazer acontecer isso, eu quero que você seja essa viabilizadora, né, ali junto comigo. E ele fez questão de que eu fosse, ele não me pede muitas coisas, né, que ele é o meu marido, mas assim, isso ele fez questão, ele falou, eu quero que você esteja de perto acompanhando, vendo que esteja tudo funcionando corretamente. Então eu acho legal para os surdos conhecerem, né, falei com o pessoal aqui da equipe da mídia, que nós vamos produzir vídeos com ele, para os surdos identificarem ele, entendeu? Porque ele vai ser um porta-voz nosso. Ele é um deputado federal que vai poder nos ajudar aí na questão legislativa, né, com as leis, nos dando mais segurança ainda. E nós vamos lutar por essa causa. E vai ser muito bom cada vez mais ver a comunidade surda acolhida e inclusa verdadeiramente na sociedade. Muito obrigada ao nosso querido deputado federal Gutenberg, que através de sua esposa, que é a bandeirante da inclusão e acessibilidade. Nós somos bandeirantes, nós levamos a bandeira, né? E nós agradecemos por este momento, esse espaço, que é um espaço que estava no nosso sonho, estava assim como algo talvez inatingível. Mas graças ao deputado, a sua esposa, que sempre muito atenciosa em relação às questões de equidade, de inclusão, conseguiram trazer à tona aí essa voz que estava silenciada. Sim. Então, nós agradecemos ao nosso também deputado Gutenberg. Muito obrigada, Glaucia. Também. E foi muito lindo, né? Foi esse momento eu amei demais. Incrível. E eu espero que você, da comunidade surda, se sinta representado aqui nesse podcast, que hoje teve uma importância, uma relevância muito grande. Porque aqui não somente falarmos o que ainda não é feito, sobre as dificuldades, sobre as limitações, mas também dizer o que vai ser feito, o que pode ser feito, o que pode ser melhorado, para trazer para você esperança, para trazer você segurança. Então é muito importante quando pessoas se unem para o bem de outras pessoas, porque todos nós, se nós olharmos, nós temos nossas limitações. Mas precisamos entender que existem comunidades que as limitações delas, elas acabam tendo uma amplitude muito maior, trazendo uma dificuldade no viver, né? No dia a dia. Então, é muito importante que nós, sociedade, estejamos unidos para entender, para contribuir. Não importa como você possa contribuir. Talvez você diga, mas eu não consigo. Procure saber. Eu tenho certeza que a Glaucia, juntamente com a Samara, com a Débora, vai vir em outras oportunidades, nas redes sociais também, para trazer para vocês forma de como vocês vão poder contribuir com esse projeto, contribuir com isso. E o podcast, o Deixa Elas Falarem, hoje está sendo um pontapé, né? Sim, dessa visibilidade, dessa informação e dessa apresentação. Então, nós agradecemos a presença de vocês aqui, agradecemos a presença de todos, agradecemos a presença da Débora, do João, da Samara, e que nós possamos ter a oportunidade de nos encontrar mais vezes, em outros momentos, em outras oportunidades, e também em outro momento estarmos aqui e dizer, deu certo, aconteceu, contando os resultados e as vitórias e as conquistas da comunidade surda. Então, muito obrigada e agradecemos, né? Como a gente sempre disse, é triste o final, mas a gente fica feliz com tudo que acontece. Então, parabéns para nós, parabéns por que aconteceu.